Olá, estudantes! Nessa videoaula de hoje eu vou abordar a conservação da energia mecânica. Para você fazer o download dos slides, você pode utilizar o QR Code que encontra-se nessa figura. Então, quando falamos em energia mecânica nas últimas videoaulas, falávamos sobre trabalho de uma força, falávamos sobre a potência e falávamos também sobre as transformações de energia que ocorrem em vários processos. Então, falávamos sobre energia química, energia cinética, energia potencial, energia elástica, enfim, falávamos sobre vários tipos de energia. Para falarmos sobre energia mecânica, eu vou mostrar aqui, selecionei uma figura, e essa figura aqui aparentemente parece ser o sambódromo do Rio de Janeiro, aparentemente, em que aparece aqui um skatista que vai descer de uma certa rampa, né? Então esse atleta ele vai, a partir do repouso, ele vai descer dessa rampa. Podemos perceber que é uma rampa que tem uma grande altura, e podemos então analisar o que ocorre nessa situação. Quando esse atleta ele sai desse ponto inicial, né, esse skatista, a sua velocidade inicial é zero. Então ele está em repouso. À medida que ele desce ao longo dessa rampa, a sua velocidade aumenta. Em que ponto a velocidade do atleta ela é máxima? Ela vai ser máxima quando ele chegar aqui, nesse ponto mais baixo da trajetória. Então, o que ocorre nesse tipo de evento, por exemplo? Então, você tem um atleta que ele vai descer dessa rampa, de uma grande rampa. À medida que ele desce, a sua velocidade ela aumenta. E depois você percebe que existe uma continuação da pista. Provavelmente, depende do tipo de competição, cabe ao atleta realizar alguns movimentos específicos e ele vai ser analisado, vai ser atribuído uma nota com relação a um tipo de movimento, né, as características do movimento nessa atividade. O que importa para a gente não é analisar aqui qual movimento o skatista vai realizar ao longo desse trajeto. O que importa para nós é compreendermos o que ocorre no processo de descida da rampa em termos energéticos. Além disso, como o skatista aumenta a sua velocidade. Por que a sua velocidade aumenta enquanto ele desce ao longo dessa trajetória? Você pode dizer, professor, existe a força da gravidade. Essa força da gravidade puxa o atleta para baixo. Sabemos que força resultante igual massa vezes aceleração. Se existe uma força resultante, haverá uma aceleração. E à medida que esse atleta possui uma aceleração, nessa situação específica a velocidade vai aumentar. Ok, podemos explicar isso também em termos de energia. Nesse ponto, percebam que o atleta, o skatista, ele está a uma certa distância, o skate aqui, o atleta, ele está a uma certa distância do solo, ou seja, ele está a uma certa altura. Quando falamos em altura, vamos relembrar das videoaulas anteriores, quando falávamos em altura, falávamos sobre energia potencial gravitacional. Então, o atleta e a Terra, mas a Terra nessa situação está em repouso em relação à nossa observação. Então, podemos afirmar aqui que existe uma energia potencial. À medida que o atleta vai descendo a rampa, a altura diminui. Se a altura diminui, a energia potencial gravitacional diminui. Mas, o que ocorre? Enquanto a energia potencial gravitacional diminui,
a velocidade do atleta aumenta. E a velocidade está relacionada com a energia cinética. Então você tem energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética. Então, à medida que você diminui a energia potencial gravitacional, que está relacionada com a altura, você tem o aumento da energia cinética do atleta. Estamos desprezando eventuais atritos entre as rodas do skate e o solo e a superfície da pista, a resistência do ar. Então podemos escrever da seguinte forma: e responder ao questionamento: quais as transformações de energia existentes no fenômeno? Nesse ponto mais alto em que o skatista se encontra, podemos atribuir a energia potencial gravitacional. Num ponto intermediário da trajetória, em que o skatista não está nem no ponto mais alto nem no ponto mais baixo, num ponto intermediário, você tem energia potencial gravitacional, embora ela seja menor, ela é menor do que no início, e você tem energia cinética. Por quê? Porque o skatista, agora ele tem movimento. No início, vamos imaginar que ele partiu do repouso. Então, num ponto intermediário da trajetória, você tem energia cinética e energia potencial gravitacional. E nesse ponto mais baixo, em que ele encontra-se no solo, a sua energia potencial gravitacional é zero. Então, ele possui apenas energia cinética. Se não houver nenhuma dissipação de energia em virtude da existência do atrito ou da resistência do ar, essa energia potencial gravitacional no início, ela é inteiramente transformada em energia cinética. Então, o objetivo, a gente pode também fazer uma estimativa. Na prática, em várias situações do cotidiano, você tem a existência do atrito, da resistência do ar. O que podemos fazer é, desconsiderando a resistência do ar, o atrito, será que poderíamos estimar qual a velocidade do atleta nesse ponto mais baixo? Como poderíamos fazer esse cálculo? Nós vamos posteriormente fazer um exemplo, mas para isso temos que compreender o que é energia cinética, o que é energia potencial gravitacional. Energia cinética. Energia cinética é uma energia relacionada com a velocidade. Em videoaulas anteriores, eu também abordei essa parte da energia cinética. Então, um objeto com velocidade, ele possui uma energia cinética. Essa energia é a energia cinética, que é dada por m vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. M é a massa, v é a velocidade ao quadrado. Então, quando você tem um objeto em movimento, podemos atribuir a ele uma energia, associar a ele uma energia denominada energia cinética. Então nós temos um exemplo aqui, pessoal. Observem o seguinte: você tem um bloco, um exemplo apenas para você se acostumar com a utilização da equação da energia cinética, em que você tem a massa do objeto. A massa do objeto é igual a 4 kg. E esse objeto desloca-se para a direita com uma velocidade, nesse instante, de 10 metros por segundo. Então, qual a energia cinética do objeto? Então, a energia cinética, basta você utilizar a equação massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa é igual a 4, vezes a velocidade é igual a 10 ao quadrado. Você vai elevar esse número ao quadrado dividido por 2. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. 4 vezes 100, 400. Dividido por 2, 200 joules. Então, a energia relacionada com esse movimento desse objeto é igual a 200 joules. Essa é a energia cinética. Mas, falávamos no slide anterior, que além da energia cinética, você tem a energia potencial gravitacional,
Agora, o que é energia potencial gravitacional? O próprio nome, energia potencial. Quando falamos em energia potencial, é uma energia que pode ser armazenada. Quais são as energias potenciais que nós temos na física? Nós temos, por exemplo, a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, e na eletricidade nós temos também a energia potencial elétrica. Quando falamos em energia potencial, esse potencial está relacionado com o seguinte: é uma energia que pode ser armazenada. Vou dar um exemplo. Imagine que você está segurando um objeto aqui, você coloca um objeto a uma determinada altura do solo. Só que esse objeto, você prende ele em algum local aqui. Você deixa ele preso, ele não consegue descer. Quem puxa ele para baixo? Quem é que atrai esse objeto para baixo? É a força gravitacional. Força-peso, massa vezes aceleração gravitacional. Agora, se você soltar esse objeto, o que ocorre com ele? Se você soltar esse objeto dessa altura, à medida que ele desce, ele aumenta a sua velocidade. Então, à medida que ele desce, a energia cinética aumenta. Mas de onde vem essa energia cinética? Essa energia cinética, ela vai aumentando por quê? Porque a energia potencial gravitacional vai diminuindo. A energia potencial, ela estava então armazenada. Por quê? Porque se você deixar esse objeto preso, aqui, fixo, nesse ponto, por 10 horas, quando você soltar esse objeto, ele ainda continua ainda, aliás, ocorrendo o mesmo fenômeno conforme descrito anteriormente. À medida que o objeto desce, a sua velocidade aumenta. Se você deixar esse objeto fixo por um dia, e no outro dia você soltar esse objeto, vai ocorrer a mesma coisa. À medida que ele cai, a sua velocidade aumenta. Então, quando você deixou esse objeto aqui, ele estava nessa altura, ele está armazenando energia. Na verdade, conceitualmente, quem armazena energia não é esse objeto, é o sistema Terra-objeto. Então, a energia armazenada é a energia potencial armazenada no sistema objeto e Terra. Mas, pessoal, a Terra não se movimenta, porque esse objeto tem massa muito menor do que a Terra. Então, muitas vezes, você pode encontrar a expressão, a energia potencial do objeto. Mas essa energia potencial ela é armazenada, e ela é armazenada nesse sistema Terra e objeto. Quando você soltar o objeto desce. A Terra tem massa muito, muito maior, a Terra fica imóvel nessa situação, em virtude dessa situação. Então, o que ocorre? Esse objeto, nós podemos atribuir a essa situação uma energia armazenada. Essa energia armazenada é conhecida como energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. Por que ela é armazenada? Porque quando você também solta esse objeto, você tem essa transformação de energia. À medida que o objeto diminui, a sua energia cinética aumenta. A energia potencial gravitacional, percebam que ela depende do sistema, massa, mzinho, e a Terra. Então, a energia potencial gravitacional ela é fornecida pela seguinte equação: M vezes G vezes H. Então, você vai atribuir a um ponto, um determinado ponto em que a altura é zero, e a partir disso você pode estabelecer uma altura, H. Então, essa energia potencial ela vai depender do seu sistema de referência. Então, você pode atribuir, por exemplo, ao solo uma altura zero, e você pode definir que esse objeto está a uma determinada altura em relação ao solo. Energia potencial gravitacional é fornecida, então, pela equação mgh. Vamos dar um exemplo. Um objeto de 40 kg encontra-se em uma altura de 30 metros em relação ao solo. Então, você imagina que você tem um objeto que está a 30 metros de altura em relação ao solo. Esse objeto,
podemos atribuir a essa situação, né, esse sistema Terra-objeto, uma energia potencial? Sim. Energia potencial gravitacional possui altura. Então, esse objeto possui altura. Nessa situação, vamos falar em energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, basta você, para você calcular essa energia, basta você utilizar essa equação. M, que é a massa, G, aceleração gravitacional, e H, altura. A massa é igual a 40 quilogramas, a altura é igual a 30 metros e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo aproximadamente. Então, essa energia potencial gravitacional, ela vai ser fornecida pela equação. A massa é igual a 40, a aceleração gravitacional é igual a 10 e a altura é igual a 30. Você vai multiplicar esses três termos. A energia potencial gravitacional é igual a 12.000 joules. Então, já vimos até agora a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Quando você está falando de altura, uma determinada altura em relação ao solo, por exemplo, vamos atribuir energia, vamos falar em energia potencial gravitacional. Quando falamos em velocidade, vamos falar em energia cinética. Mas talvez você pode perguntar ou se questionar, professor, será que pode ter ao mesmo tempo, um objeto ele pode ao mesmo tempo, eu posso falar em energia cinética e energia potencial gravitacional? Sim, com certeza. Vamos dar um exemplo. Então nós podemos pensar o seguinte, vamos imaginar que esse atleta, esse skatista, está numa posição aqui intermediária. Então, nessa posição intermediária, ele possui velocidade e ele possui também altura em relação ao solo. Ele está em uma determinada altura em relação ao solo. Então, nessa situação, você tem na mesma situação energia cinética e energia potencial gravitacional. Um outro exemplo de energia armazenada é a energia potencial elástica. Energia potencial, conforme já destaquei anteriormente, é uma energia, quando falamos em potencial, que ela pode ser armazenada. Energia potencial elástica. Então, observem os seguintes desenhos. Eu tenho uma mola, eu tenho um ponto, um objeto aqui fixo, que está prendendo a mola, que está deixando fixa a mola, e um objeto de massa M. Nós chamamos também esse sistema de sistema massa-mola. O que ocorre? Vamos pensar aqui com a mola. Vamos analisar a mola. Quando essa mola está em equilíbrio, ou seja, essa mola, nessa situação, ela não foi nem deformada no sentido que ela não foi nem esticada nem comprimida. Ela está no seu comprimento natural. Você não aumentou nem diminuiu o comprimento da mola. O que ocorre então? Então vamos atribuir nessa situação, um eixo X. Então vamos atribuir um eixo X. Esse é o ponto zero aqui, né? Terminando a mola, ponto zero. O que ocorre então? Você desloca esse objeto, a mola, a partir do ponto X. Então a mola, ela foi esticada. Você esticou a mola, você teve um cuidado para não estragar a mola, porque se você puxar uma mola, dependendo da força, você pode danificar a mola. Mas, entretanto, nós não vamos analisar essa situação. O que ocorre? Você deslocou, você fez a mola aumentar de tamanho por uma distância X. Então, essa mola sofreu um deslocamento X. Você puxou a mola para a direita. O que ocorre se você soltar agora? Então, você pegou essa mola, você puxou aqui para a direita, e aí você vai soltar. O que vai ocorrer nessa situação? Esse objeto vai deslocar-se para a esquerda e vai aumentar a sua velocidade. A partir do momento que você soltou, você vai perceber que a velocidade desse objeto aumenta. Mas, como foi possível esse objeto aumentar a sua velocidade? Vamos pensar em termos de energia. Para aumentar a sua velocidade,
É necessário, nessa situação, que você tenha uma transformação de energia. A energia potencial elástica, ela vai diminuindo, e essa diminuição, nesse processo de diminuição, você tem um aumento da energia cinética. Vamos considerar essa situação até a posição de equilíbrio. Depois que esse objeto chegou na posição de equilíbrio, ele não para. Por quê? Porque ele está em movimento. E de acordo com a primeira lei de Newton, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, quando você... Vamos recapitular, revisar esse item. Você tem um objeto aqui em repouso. Você vai puxar ele para o lado. Você armazenou uma energia. Essa energia é uma energia armazenada, chamada de energia potencial elástica. O que você fez? Você puxou a mola a uma distância x, você deformou a mola, a gente fala isso. Você, então, ela sofreu uma deformação x. Você aumentou o comprimento x. O que ocorre quando você soltar esse objeto? Então, você segurou, colocou para o lado aqui esse objeto e você solta. Quando você solta, você vai perceber que o objeto começa a aumentar a sua velocidade. E a mola vai voltando ao seu tamanho original. Quando ele chegou no ponto zero, então, dessa distância x até o ponto zero, no ponto zero, ou seja, nesse ponto zero, a mola não está nem esticada nem comprimida, ele tem o máximo de velocidade. Mas depois, ele continua indo para a esquerda, devido à inércia, e começa a comprimir a mola. À medida que ele comprime a mola, a sua velocidade diminui. Aí ele vai comprimindo a mola até que o objeto pare. O que ocorreu? A energia cinética foi transformada em energia potencial elástica. Nessas situações, estamos desprezando forças como atrito, a resistência do ar. Então, o que ocorre? A energia, quando nós temos uma energia potencial elástica, para calcularmos essa energia potencial elástica, vamos lembrar do estudo das molas. A força elástica em uma mola, que obedece à lei de Hooke, é dada por menos K vezes X, em que K era a constante elástica, uma característica de cada mola, e X era a deformação, quanto você comprimiu ou expandiu a mola. A energia potencial elástica, nós já vamos apresentar aqui o resultado da equação da energia potencial elástica, é fornecida pela equação K é a constante elástica, X é essa deformação que a mola sofreu, você esticou ou comprimiu, x ao quadrado dividido por 2. Vamos fornecer um exemplo. Uma mola de constante elástica igual a 300 newtons por metro está comprimida de 10 centímetros. Quando você comprime a mola, pessoal, vai acontecer a mesma coisa. Se você tiver uma mola, por exemplo, espiral de caderno, dependendo da situação, se for de plástico, pode se comportar como uma mola. Se você pegar uma mola e você comprimir a mola, você vai comprimir aqui a mola e depois você soltar o objeto. O que você percebe? Que a partir desse momento que você solta, a mola começa a expandir para voltar a essa posição original e a velocidade vai aumentando. Esse objeto, quando passa por essa posição zero, o que ocorre? Ele está com uma máxima velocidade e depois ele vai diminuindo. Então ele começa a oscilar em torno dessa posição de equilíbrio. Vai haver um movimento oscilatório, em que você tem transformações de energia cinética em potencial elástica, elástica em cinética. Vamos calcular então o seguinte. Exemplo. Uma mola de constante elástica igual a 300 newtons por metro está comprimida de 10 centímetros. Determine a energia potencial elástica armazenada. Vamos então vamos calcular. Primeiro, quais são os dados? A constante elástica K é igual a 300 newtons por metro. E X, que é a deformação, você pode encontrar em alguns livros ou sites ou páginas da internet, você pode encontrar ΔX. O importante é que você entenda o que significa isso. É quanto você, a partir daquela posição de equilíbrio, você
você expandiu ou comprimiu a mola. Essa informação, nesse exemplo, a deformação da mola é 10 centímetros. E a constante está em newtons por metro. Então, temos que transformar 10 centímetros para metro. Lembrem que 1 metro é igual a 100 centímetros, então 10 centímetros é igual a 0,1 metros. Então, energia potencial elástica. Equação K vezes x ao quadrado dividido por 2. A energia potencial elástica é igual a constante elástica, 300, vezes a deformação, 0,1 ao quadrado, dividido por 2. 0,1 vezes 0,1 é 0,01. 300 vezes 0,01 é 3, dividido por 2, 1,5 joules. Então, a energia potencial elástica é igual a 1,5 joules. Temos, então, 3 formas de energia. Existem outros tipos de energia, conforme falamos em videoaulas anteriores. Vamos agora, nessas 3 situações, nós vamos definir uma outra energia. Essa energia é a soma das energias cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Não é mais uma forma de energia. A energia mecânica nada mais é do que a soma da energia cinética, que depende da velocidade, mais a energia potencial gravitacional, que depende de uma altura em relação ao solo, mais a energia potencial elástica. Então, quando você fala em energia mecânica, a energia mecânica nada mais é do que a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional e com a energia potencial elástica. Professor, mas e se eu não tiver a energia potencial elástica? Se não tiver mola, então a energia potencial elástica é 0. A energia mecânica, você vai somar as 3 energias. Se você não tem uma delas, você vai colocar 0 no local associado àquela energia. Quando falamos em energia mecânica, então temos aqui algo muito importante, que é o conceito de energia mecânica. Vou avançar um pouquinho e falar sobre o trabalho da força-peso. Antes da gente continuar em energia mecânica, eu vou fazer uma revisão sobre o trabalho da força-peso. E vou falar o seguinte aqui. Observem que eu tenho um bloco. Esse bloco ele vai ser transportado desse ponto A até o ponto B, e depois ele é levado de volta do ponto B para o ponto A. Eu apenas desenhei uma situação ao lado da outra para facilitar o entendimento. Mas você pode considerar a seguinte situação. Você tem um objeto a partir do solo, que ele vai ser transportado até o ponto B, e depois esse objeto vai ser levado do ponto B até o ponto A. Do início até o final, de A até B, e de B até A. Qual é o trabalho do peso? O trabalho é dado pela força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Observem essa figura. O peso está para baixo. Vamos analisar a subida. Na subida, o peso está para baixo e o deslocamento está para cima, porque o objeto sobe. Então você tem o peso para baixo e esse deslocamento para cima. Qual é o ângulo entre essa força-peso e o deslocamento? Você tem o vetor para cima e o vetor para baixo, o ângulo é 180 graus. O cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Vamos observar agora na descida. Esse objeto é levado para cima, depois para baixo. Na descida, você tem o peso para baixo e o deslocamento para baixo. Qual é o ângulo entre o peso e o deslocamento? 0. E cosseno de 0
é igual a 1. Vamos então calcular o trabalho do peso. O trabalho do peso na subida. Vamos observar, vamos relembrar que o trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Força e deslocamento são vetores. Essa multiplicação é também chamada de produto escalar. Vamos fazer o cálculo então. Força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Na subida, quanto vale o peso? O peso é dado por m vezes g. Quanto vale o deslocamento? H. O que vai mudar na subida e na descida é o cosseno. Por quê? A força-peso continua sendo m vezes g e o deslocamento continua sendo h. H para cima e h para baixo. O que ocorre, então, o trabalho na subida? Na subida, vamos observar aqui, o peso está para baixo e esse objeto, o deslocamento do objeto é para cima. O ângulo é 180 graus. Cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, o trabalho realizado pelo peso é dado por menos mgh. Qual o trabalho do peso na descida? Observem que o objeto desloca-se para baixo e o peso também está para baixo. Então, na descida, o trabalho do peso é igual a mais mgh, porque o cosseno de 0 é igual a 1. Agora, vamos somar o trabalho realizado pelo peso ao longo desse trajeto fechado. Eu comecei no ponto A, desloquei o objeto até o ponto B e trouxe esse objeto de volta. O trabalho do peso nesse caminho fechado, por que caminho fechado? Nesse trajeto, nessa trajetória. Porque você levou o objeto de A até B, depois você levou o objeto de B até A. O que ocorre então? Se você somar o trabalho do peso na subida, mais o trabalho do peso na descida, é igual a 0. Nessa situação, ele saiu do ponto A, voltou até o ponto A. Então, o trabalho do peso ao longo desse caminho é igual a 0. Quando isso ocorre, quer dizer, quando você está no ponto A, vai até o ponto B e retorna no ponto A, quando você calcula o trabalho de A até B mais o trabalho de B até A para uma determinada força, se essa soma do trabalho de A até B mais B até A for igual a 0, nós chamamos essa força de força conservativa. Nós temos 3 forças conservativas. O peso, a força elástica, essas duas na mecânica, e na eletricidade, a força elétrica. Essa é uma força chamada de força conservativa. Esse nome é interessante, né, pessoal? Força conservativa. Vamos ver adiante o que isso significa. Então, quando você tem uma força conservativa, o trabalho de A para B mais o trabalho de B até ao longo desse caminho fechado, a soma desses trabalhos é igual a 0. O que ocorre então? Quando você está num sistema conservativo, o que é um sistema conservativo, pessoal? É um sistema em que apenas forças conservativas realizam trabalho. Então, num sistema conservativo, o próprio nome já indica, algo vai se conservar. Um sistema em que apenas forças conservativas, como o peso e a força elástica, realizam trabalho, esse sistema será um sistema conservativo. Nós podemos também observar o seguinte: num sistema conservativo, então, não existirá atrito, não existirá forças dissipativas. Então, num sistema conservativo, vai haver uma conservação. O próprio nome já afirma, sistema conservativo. E que conservação é essa? É a conservação da energia mecânica. Então, temos em um sistema conservativo a lei da conservação da energia mecânica. E o que afirma essa lei da conservação da energia mecânica? Em um sistema conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final.
Então, em um sistema conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Vamos dar um exemplo. Observe, então, vamos fazer um modelo. O skatista vai descer daquela rampa. A gente vai fazer um modelo aqui. Vamos imaginar uma rampa. Esse skatista ele parte do ponto A partir do repouso, velocidade inicial 0. Ele vai descendo a rampa, vai atingir o ponto B e depois vai atingir o ponto C. O ponto C encontra-se no solo. O ponto C encontra-se no solo. O que ocorre? Nós vamos agora observar em termos energéticos. Vamos representar ao longo dessa figura para facilitar o nosso entendimento em termos de conservação. Então, vamos observar o seguinte. Se não tem atrito aqui, nós já vamos desprezar atrito e resistência do ar. Nós temos o peso para baixo. E esse objeto vai deslocar-se ao longo de uma certa altura. Então você pode calcular o trabalho do peso. A força, a normal, aliás, ela está para cá. A normal está para cá e o objeto desloca-se para cá. Então a normal, eu estou usando aqui o mouse, a normal ela aponta para cá, 90 graus com a superfície, e o objeto desloca-se para cá. O ângulo entre a normal e o deslocamento é 90. Cosseno de 90 é 0. Então a normal não realiza trabalho. A única força que realiza trabalho nessa situação é o peso. Assim, esse sistema é denominado um sistema conservativo. Vamos então analisar o que acontece em termos de energia. Nessa situação, ponto A, a energia cinética do objeto é 0. Nós vamos representar aqui energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A soma dessas três energias é a energia mecânica. O que ocorre então? Nesse momento, a energia cinética é 0. Então nós não vamos definir nenhum nível de energia, 0. Não tem molas nessa situação. Então, energia potencial elástica também é igual a 0. Mas existe uma altura em relação ao solo. Em relação ao solo, ponto C aqui. Em relação a esse ponto, você tem uma altura, essa superfície, essa região aqui. E é a máxima altura possível. Então, a única energia que nós temos nessa situação A, na situação A, é a energia potencial gravitacional. E é a máxima energia possível. Se você somar as três energias, você terá energia mecânica. Então, essa quantidade de energia, energia potencial gravitacional, mais 0, vai ser a energia mecânica. E a energia mecânica está em verde. Então, a energia mecânica ela tem essa quantidade, representada por essa região aqui. Quando esse objeto ele vai diminuindo, vai descendo, diminuindo a sua altura, aumentando a sua velocidade, ele encontra-se no ponto B. Então, na situação B, ele está nessa altura. O que ocorre? A energia potencial gravitacional diminuiu. Por quê? Porque diminuiu a altura em relação ao solo, mas aumentou a velocidade. Então, aumentou qual energia? Aumentou a energia cinética. À medida que o objeto está descendo, a sua velocidade aumentou, então aumentou a energia cinética e a potencial gravitacional diminuiu. Mas, se nós somarmos a energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a elástica, que é 0, você vai obter a mesma quantidade. Essa quantidade é energia mecânica. Então, percebam que, de A para B, a energia potencial gravitacional ela está diminuindo, a energia cinética está aumentando, mas a soma das três energias ela é constante. Então está ocorrendo uma conservação, a conservação da energia mecânica. Na situação C, esse objeto está no solo. Então o que ocorre? Como esse objeto está no solo, a energia potencial gravitacional é 0, pois definimos que o solo, a altura é 0. E nessa situação, quando ele atingiu esse ponto C, o objeto
tem a máxima velocidade. Então, a máxima velocidade do skatista é no ponto C. Nesse ponto C, ele possui energia cinética, não possui energia potencial gravitacional nem elástica. Se nós somarmos energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica, vamos obter a energia mecânica. Percebam que a energia potencial gravitacional, ela foi desprezando atrito, forças de resistência, forças dissipativas. A energia potencial gravitacional foi inteiramente transformada em energia cinética. Mas a energia mecânica, ela permaneceu constante. Então, houve uma conservação da energia mecânica. Vamos dar um exemplo agora. Nós vamos dar um exemplo, pessoal, em que um objeto de 10 kg ele é solto do ponto A. Então, nós vamos voltar aqui ao nosso slide. Vamos imaginar que a altura dessa rampa seja de 45 metros. É uma rampa que realmente está numa altura bem considerável. E você vai soltar um objeto a partir dessa altura. Nós vamos desprezar a resistência com a superfície. Se você tem uma resistência, a velocidade, uma resistência com ar, o atrito, a velocidade nesse ponto mais baixo, ela vai ser menor em relação a uma situação em que você não tem nenhuma força de resistência ou de atrito. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos voltar aqui para o exemplo. Exemplo. Um objeto de 10 kg, ele é solto do ponto A. Você soltou o objeto naquela rampa, e esse objeto estava numa altura de 45 metros. Desprezando a força de atrito e a resistência do ar, determine a velocidade do objeto no ponto C. Vamos analisar a situação. Não existe atrito, não existe a resistência do ar. Conforme nós já destacamos anteriormente, nessa situação, você tem a conservação da energia mecânica. Podemos afirmar, então, que a energia mecânica na situação A, em que o objeto está a uma determinada altura do solo, é igual à energia mecânica na situação C, em que o objeto está nesse ponto mais baixo. Vamos resolver, então, da seguinte forma. Vamos escrever energia mecânica inicial igual à energia mecânica final, pois sabemos que esse sistema é conservativo. Energia mecânica inicial. O que é energia mecânica? É a soma da energia cinética mais potencial gravitacional mais potencial elástico. Vamos escrever então. Energia mecânica inicial é igual à energia cinética inicial. Ah, professor, mas se eu não tenho energia cinética inicial? Não tem problema. Você vai escrever a equação primeiro, depois você vai verificar quais são as grandezas físicas que você tem disponível. Então, energia cinética inicial mais energia potencial gravitacional inicial mais energia potencial elástica inicial é igual. O que você tem no início, você tem no final, em termos de energia mecânica. Energia cinética final mais energia potencial gravitacional final mais energia potencial elástica final. Agora que você igualou as energias mecânicas, você vai observar o que você tem no início, na situação A. O objeto tem velocidade? Não, porque ele é solto. Então essa energia cinética é zero. Você simplesmente esquece dessa energia cinética. Na situação inicial, esse objeto está a uma determinada altura em relação ao solo? Sim. Possui energia potencial gravitacional. Então não é zero. Existe mola nessa situação? Molas? Não. Energia potencial elástica no início e no final é zero. Na situação inicial, então, o que nós temos é energia potencial gravitacional. No final, qual é a situação final? É o objeto nesse ponto mais baixo da trajetória. Nesse momento, tem energia cinética? Sim, pois a velocidade é máxima quando ele atinge esse ponto. Mas tem energia potencial gravitacional nesse ponto, no solo? Não.
pois estamos utilizando o solo como um nível de referência, altura zero no solo. Tem molas? Não. Temos então que no início você tem energia potencial gravitacional e no final você tem energia cinética. Qual é a equação que relaciona o que fornece energia potencial gravitacional? mgh. Igual, qual é a equação que fornece energia cinética? m vezes v final ao quadrado sobre 2. m vezes v ao quadrado sobre 2. O que vamos calcular aqui é a velocidade final. Perceba que você tem massa de um lado e massa do outro. Você pode cancelar essas massas. Ou seja, tanto faz você soltar um objeto de 10 kg ou se fosse um skatista aqui de 70, 60 kg, por exemplo. A massa não vai interferir na velocidade final. Estamos, nessa situação, desprezando forças como o atrito, a resistência do ar. Então, nessa situação, tanto faz você soltar um objeto de 10 kg, de 20, de 30, de 100, de 200, de 500. Por quê? Porque quando você chegou nessa situação, a massa desse lado é igual à massa desse lado. Então, você pode cancelar. Não precisa nem usar a massa. Vamos, então, substituir. A aceleração gravitacional é 10, a altura é 45, igual velocidade ao quadrado dividido por 2. 10 vezes 45, resolvendo aqui nós temos 10 vezes 45 vezes 2 é igual a 900. V ao quadrado é igual a 900. Quando você tem o quadrado, tiramos a raiz. Na verdade, a gente eleva a raiz quadrada nos dois lados, mas tradicionalmente a gente costuma falar, né? Costumamos falar assim, quando tem a raiz quadrado, tiramos a raiz. Então, velocidade igual a raiz quadrada de 900, raiz quadrada de 900, de onde vem o 900? 10 vezes 45 vezes 2, raiz quadrada de 900, 30 metros por segundo. Esse é um resultado muito interessante. Se você soltar um objeto de uma altura de 45 metros, tanto faz a massa nessa situação, e desprezando o atrito, a resistência do ar, a velocidade nesse ponto é igual a 30 metros por segundo. Se você quer saber quantos quilômetros por hora equivale a essa velocidade, basta você multiplicar por 3,6. Essa velocidade é igual a 108 quilômetros por hora. Então vamos imaginar o seguinte: se não houvesse atrito nem resistência do ar, e esse skatista, e essa altura fosse de 45 metros, esse skatista vai partir do repouso desse ponto, ele vai chegar lá no ponto mais baixo, que está a 45 metros desse ponto mais alto, a sua velocidade é de 108 km por hora. Como existe na prática atrito e resistência do ar, a sua velocidade é menor. Mas, se não houvesse atrito, resistência do ar, nenhuma força dissipativa, a velocidade máxima a velocidade desse atleta nesse ponto mais baixo seria igual a 30 metros por segundo ou 108 quilômetros por hora. Nessa videoaula, eu abordei o assunto a conservação da energia mecânica. Utilizando esse mesmo slide, na próxima videoaula eu vou fornecer, mais alguns exemplos sobre a conservação da energia mecânica. Então, nessa videoaula, iniciamos falando sobre um skatista de uma grande rampa, e com esse exemplo nós podemos fazer uma estimativa de qual seria a velocidade do skatista, por exemplo, se a altura da rampa fosse de 45 metros e desprezando a força de atrito e a resistência do ar. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Até mais, pessoal. Até a próxima.